Vamos à nossa liturgia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Até aqui. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar pela palavra. Senhor, em nome de Jesus eu coloco a minha vida e coloco também a vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha operando poderosamente em nosso meio, que o Senhor venha nos ensinando a Tua palavra, que o Senhor venha nos dando entendimento, nos dando sabedoria, que nós possamos amadurecer na fé e aprendermos, Senhor, como usar essa palavra de maneira prática, usando-a no nosso dia a dia, Pai. Senhor, que o Senhor venha realmente edificando poderosamente a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, continuamos a epístola de Pedro, e aqui Pedro vai começar a falar da perseguição que acontecia naquela igreja. Veja, essa introdução que eu vou estar fazendo hoje, ela, na verdade, é uma transcrição de uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos sobre o mesmo tema. Se você procurar na internet, você vai ver essa mesma introdução. E eu senti por necessidade de reproduzir essa introdução, por quê? Porque eu, juntamente com alguns irmãos, a gente tem uma ideia, às vezes, muito errada sobre a perseguição. Então, por exemplo, eu cresci na vertente de igreja que eu cresci, a gente olhava com bons olhos a perseguição. O que a gente falava? Quando vem a perseguição, o joio é separado do trigo, os crentes verdadeiros se fortalecem, a igreja cresce, e a gente usava sempre como exemplo o crescimento da igreja na China. E é uma verdade, realmente a igreja na China, ela passa por lutas, ela tem perseguição, é uma igreja subterrânea, entendeu? Mas, veja, por ser a maior igreja subterrânea do mundo, a gente acha que lá é só festa. Só que o que acontece, ao fazer os estudos para essa palavra, eu sempre gosto, depois de colocar os meus estudos pessoais, eu gosto de ouvir alguns autores, entre eles eu gosto de ouvir alguns Nicodemos, e ele colocou uma coisa interessante. Veja, a perseguição consistente sobre a igreja, ela pode riscar o testemunho público do Evangelho. Por exemplo, você vai em países como Coreia do Norte, você vai em países árabes bem fechados, não existe testemunho público da igreja. Você não vê cristãos falando abertamente. A perseguição tem um outro aspecto. Na perseguição pesada, na perseguição sistemática, muitos se afastam da fé, muitos se acovardam. Então, o que a gente percebe? Em época de perseguição, muito dano é trazido ao testemunho cristão. Por exemplo, um exemplo clássico disso, que aí já uma coisa que eu, orando sobre essa questão, estava me lembrando. Veja, o norte da África era totalmente cristianizado. Entendeu? O norte da África, toda a população era cristã. Quando veio a grande invasão árabe, foi riscado o cristianismo do norte da África. Você praticamente vê algum grupo de cristãos ali na região da Etiópia, entendeu? Algum grupo de cristãos no Egito. Você não vê praticamente igrejas protestantes e todo o norte da África é muçulmano. O que acontece? Do norte da África vieram os maiores teólogos dos 4 primeiros séculos de igreja. Orígenes, Agostinho, vocês têm uma ideia, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, foi bispo em Alexandria, entendeu? A cópia da Bíblia para o grego foi escrita em Alexandria, 200 anos antes de Cristo, entendeu? Alexandria era um centro que mandava missionários para toda a África. Quando veio a invasão turca, riscou o Evangelho do norte da África. Você vai hoje no norte da África, é um deserto. A mesma maneira, por exemplo, a região da Síria. Veja, essa Bíblia que nós trabalhamos aqui, o manuscrito dela veio provavelmente da cidade de Antioquia, na Síria, que era um poderoso centro apostólico,
que mandou missionários. Veja, Paulo não saiu de Jerusalém para evangelizar a Europa e a Ásia. Paulo saiu de Antioquia, na Síria. Hoje você vai na Síria, há bem poucos anos atrás, havia um poderoso reduto do Estado Islâmico. Entendeu? Você tem, por exemplo, no Líbano, você tem alguma coisa de questão de católicos maronitas, que são uma pequena parcela da religião católica. Você tem alguma coisinha da Síria remanescente, mas sistematicamente, você vai na Turquia hoje, eles suportam o evangelho. Por quê? Por causa da Turquia estar totalmente ligada à Europa. Mas é um deserto para o evangelho. Você pega um missionário na Turquia, ele tem sérios problemas para pregar o evangelho. Então, assim, ao estudar essa palavra, eu percebi que a gente tem uma visão muito romântica da perseguição. Deus permite a perseguição? Sim. Na perseguição, alguns recebem o dom do martírio. Ó, entenda, gente. Martírio é um dom. O único que pode dar o dom do martírio é Deus. O martírio não é para todos. Nem todos os cristãos estão prontos a morrer pela fé. Tira essa visão romântica, eu vou até o fim. Entende? O próprio Pedro negou Jesus 3 vezes, porque sofria risco de vida. Já idoso, Pedro recebeu o dom do martírio, foi crucificado, segundo a tradição, de ponta cabeça em Roma. Então, entenda, o martírio é um dom que somente Deus pode dar para o cristão. Ele não é para todos. Então, a perseguição, ela não deve ser olhada com essa visão simplista e romântica. Entendeu? Existem outras maneiras de fortalecer a igreja. Existem outras maneiras de fortalecer os fracos na fé. Entendeu? E na perseguição, muita gente sofre. Se você for olhar na internet, está recheado de vídeos de irmãos nossos que estão sofrendo profundamente em vários lugares do mundo. Então, qual deve ser a nossa oração? Senhor, o Senhor está no controle de tudo, mas que o Senhor esteja fortalecendo e protegendo os nossos irmãos pelo mundo. Eu, a partir dessa mensagem aqui e de ver essa maneira de pensar nova, que aprendi com alguns Nicodemos, eu mudei minha mentalidade sobre perseguição. Eu tinha essa mentalidade triunfalista. Entendeu? Eu percebi que estava errado. Realmente a perseguição faz muita gente abandonar a fé, faz muita gente sair da igreja. Entendeu? Então a nossa oração deve ser para que a gente coma o nosso pão sossegadamente. Entendeu? Para que a gente não sofra perseguição. Por quê? Porque se vier algo sobre nós, Deus ele não vai permitir tentação que você não possa suportar. Mas aí está entregue na mão daquele que conhece você como ninguém. Daquele que derrama sua graça para te fortalecer. Então a nossa questão em relação à perseguição é entregar totalmente na mão de Deus. Entendeu? Principalmente no Brasil, onde é um país que a perseguição é por baixo dos panos. Nós não temos uma perseguição aberta. Mas existe um nível de perseguição principalmente cultural em relação aos cristãos. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A coisa vai piorar aqui no Brasil. A coisa vai ficar mais feia. Entendeu? Só que, por sermos um Estado democrático, eu imagino que até o advento do anticristo, nós não vamos ter mortes de cristãos aqui por causa da fé. Podemos ter morte de cristãos a nível de evangelismo. Por exemplo, hoje em dia no Brasil tem gente que vai evangelizar nas comunidades é morto. Entendeu? Não sei se você sabe, se você quiser fazer um evangelismo no Morro do Rio, você precisa conversar com os traficantes para poder entrar. Senão eles matam você. Entendeu? Eu conheço a história de pastores que tiveram que sair das comunidades dentro de porta-mala. Porque senão ia morrer. Entendeu? Então, esse tipo de perseguição é presente no Brasil. Entendeu? Mas eu imagino que a nível de morte ostensivo, só com o advento do anticristo é que isso deva acontecer. Entendeu? Mas que você possa estar orando a Deus, pedindo graça para a sua vida, sempre que você sofrer qualquer tipo de pressão em relação à sua fé. Amém?
Então vamos entrar na palavra? Amém. Veja, eu vou reler o versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Veja, vamos começar de trás para frente. Veja, o amor cobrirá a multidão de pecados. Esse termo aparece também na carta de Tiago, irmão de Jesus. Logo ao final do capítulo 5 de Tiago. O que é cobrir multidão de pecados? O amor cobrir multidão de pecados? Entenda, gente. Dentro da igreja, nós lidamos com vários tipos de irmãos. Dentro da igreja, nós lidamos com pessoas das mais variadas origens. Dentro da igreja, nós lidamos com pessoas que têm uma linha de valores, quando eram do mundo, completamente diferente da nossa. E o que acontece dentro da igreja, você vai ter que aprender a lidar com irmãos, que de repente você não é confortável com tudo que o irmão faz. De repente você não é confortável com certas atitudes do irmão. Entendeu? Agora, se você tiver uma atitude de amor, você vai aprender a relevar pequenas falhas. Entendeu? Por exemplo, até quando o irmão cai, até quando o irmão tem um problema, até quando o irmão sofre uma disciplina, a igreja, qual é a responsabilidade dela? A responsabilidade dela é orar, é interceder, é fortalecer aquele que está fraco na fé, é ajudar o caído a se levantar. Entendeu? Você só consegue isso através do amor. Veja, você se relacionar com pessoas que você se identifica, que você tem afinidade, é fácil. Agora, eu quero ver você ter a mesma afinidade com pessoas que muitas vezes, quando você estiver do lado deles, vai achar um tremendo chato. Entende? E dentro da igreja vai ter muita gente chata que você vai conhecer. Mas através do amor, entendendo que aquela pessoa vai passar a eternidade com você. Você vai relevar certas atitudes. Gente, a igreja é um lugar de ex. Um monte de gente pitimbada, arrebentada, entendeu? É salvo pelo Senhor. Essas pessoas, como eu costumo dizer, carregam uma placa no peito. Desculpe o transtorno, estamos em obras para melhor atendê-lo no futuro. Então, quando você olha para o seu irmão, entenda, Jesus Cristo morreu por aquele irmão. E embora você não concorde 100% com ele, aquele irmão vai passar a eternidade contigo. Entendeu? E a ordem da Escritura é para você amar. E para você relevar pequenas coisas que não são importantes. E dessa maneira você preserva a unidade da igreja, que é coisa extremamente importante para Deus. Uma das coisas que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Então aprenda, você está debaixo de uma nova constituição. O Evangelho do Senhor. E o Evangelho do Senhor, ele releva as pequenas falhas dos outros. Isso tem que ser uma predisposição do coração. Entende? Você já deve ter descoberto que você não tem afinidade com todos da igreja. Mas eu imagino que você também já descobriu que você vai passar a eternidade com todos aqueles que foram chamados e salvos pelo Senhor. Não tem como escapar. Não vai haver uma salinha separada. Vai ter que relacionar, não tem jeito. Entendeu? E a eternidade não vai apagar nossa memória. Você vai saber que é o Maurício, vai saber que é o Carlinhos, vai saber que é o Juliano, vai saber que é o Fábio, o João. Nós vamos saber. Entendeu? Quando houve a transfiguração, apareceram, juntamente com Jesus, para Tiago, João e Pedro, apareceram Moisés e Elias. E eles sabiam que era Moisés e Elias. Entendeu? Na parábola, na história, aliás, do rico e Lázaro, sabia-se quem era o rico e sabia-se quem era Lázaro. Então você vai saber que sou eu. E vai bater nas minhas costas e vai falar, ô pastor, valeu, hein? Entendeu? Então, agora é hora de você ir aprendendo a aplicar esse amor. Amém? E no versículo 7, ele faz uma advertência interessante. Ele fala o seguinte, e já está próximo o fim
de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Veja que interessante. Essa carta aqui foi escrita no ano 60 depois de Cristo, 62 mais ou menos. Entendeu? E aí Pedro fala o seguinte, já está próximo o fim. Só que já se passaram 1950 anos que ela foi escrita. E esse fim ainda não chegou. Mas deixa eu te explicar uma coisa, para cada cristão que morreu, o fim chegou. Para nós, a qualquer momento, a gente pode ser chamado pelo Senhor. Para estarmos para sempre com Ele, na nossa morada eterna. Percebe? Lógico, a igreja primitiva achava que a volta de Jesus para estabelecer seu reino era iminente. Mas todas as gerações que leram essa carta tiveram que interpretar de uma maneira parecida. Peraí, Jesus não veio estabelecer o reino há 500 anos atrás. O que Pedro estava querendo dizer? Gente, está muito ligado aqui à brevidade da vida. Quando você morreu, o fim chegou para você. O Apocalipse começou. Mas veja que interessante, ele fala para nós sermos sóbrios. Gente, sóbrio fala de ser equilibrado. Sóbrio fala de ser maduro. E tem uma coisa interessante, por quê? Não somente Pedro, mas também o apóstolo Paulo ligam a questão do fim está próximo e da sobriedade da vigilância. Quer ver que interessante? Deixa marcado aí 1 Pedro. Vamos abrir em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Você vai voltar um pouco, vai cruzar Tito, Timóteo e já chega em Tessalonicenses. Olha que interessante. 1 Tessalonicenses 5, eu vou ler a partir do versículo 1. Veja, o apóstolo Paulo acabou de falar do arrebatamento. Assim que ele fala de como vai acontecer o arrebatamento, ele entra nesse texto. Veja, quando a carta foi escrita, não havia nem capítulo, nem versículo. Ela era uma carta, com parágrafos. O capítulo e o versículo foi colocado depois para a gente ter facilidade de encontrar e de estudar a Bíblia. Por isso foi colocado capítulo e versículo. Então, ele fala do texto do arrebatamento e ele vem no versículo 1 do capítulo 5 dizendo assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos de noite, da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Irmãos, Paulo repete o mesmo princípio. Ele está falando de tempos do fim. E qual a orientação? Ser sóbrio e vigilante. Isso tem que ser uma marca para os cristãos. O que acontece? Às vezes a gente é um tanto inconsequente nas atitudes da nossa vida. Às vezes a gente não mede muito bem aquilo que eu tenho feito na minha vida. E aquilo traz consequências que a princípio não eram necessárias acontecer. Mas por causa da minha imprudência, por causa, muitas vezes, da minha falta de sobriedade, da minha falta de atenção, consequências indesejáveis vêm sobre a minha vida. E tratamentos de Deus são enviados pelo Senhor
para trazer transformação. Pode ver, todo mundo que passou por um problema financeiro sério no passado, hoje ele é prudente com dinheiro. Por quê? Porque ele não quer mais sofrer. Ele não quer mais banco ligando. Ele não quer ficar com água e luz atrasada. Ele não quer ficar com documento de carro atrasado. Depois que ele levou uma burdoada bem dada da vida, ele aprende a administrar suas finanças com responsabilidade. Alguns são mais sábios e não precisam apanhar da vida para administrar com sabedoria. Mas esse é um exemplo bem prático. Normalmente, as dificuldades que a gente teve no passado, a gente aprende com esses erros. E a gente consegue não errar da mesma maneira. Entendeu? Então a sobriedade, na verdade, ela tem que ser uma marca do cristão. Vigiar em oração, andar com prudência, compreender os dias que estamos vivendo. Gente, nós estamos vivendo dias difíceis. Não se engane. Nós temos uma falsa sensação de tranquilidade no Brasil. Nós temos uma falsa sensação em relação ao Evangelho de tranquilidade no mundo ocidental. A coisa não é assim. Até as pessoas que não são cristãs têm visto. Outro dia eu vi um vídeo daquele apresentador, o Danilo Gentili. Ele estava numa visita a Nova York, aí tinha uma igreja fazendo um culto ao ar livre. Era um culto evangelístico, normal, num parque. De repente, alguns simpatizantes do movimento LGBT começaram a tumultuar o culto. Começaram a fazer gestos obscenos. Começaram a ofender aqueles velhinhos. E estavam adorando a Deus. A Constituição americana permite isso. E fizeram uma bagunça no culto dos irmãos. Num ponto tal que esse rapaz, até onde eu sei, ele não frequenta a igreja, ele postou um vídeo e colocou lá na mídia social dele, acho que é o Instagram, né, que faz essa... Entendeu? Denunciando aquilo. Ele foi cair no YouTube e falou, ninguém mais tem liberdade de religião. Porque a lei do país permite, mas as pessoas não querem permitir. Gente, isso aí vai acontecer com mais frequência. Entendeu? Você vai em algumas universidades brasileiras, quem é crente é duramente perseguido. Eu falo que a pessoa quer saber se ela é crente, manda para a faculdade. Porque se ele for para a Jutex, ele não vai resistir à faculdade. Se ele for fajuto, ele não aguenta. Entende? Não vai aguentar, vai derreter. Entendeu? Por quê? Por causa da perseguição. Entende? Então, em tudo a gente tem que ser sóbrio. Amém? Vamos voltar lá em 1 Pedro 4? Vamos seguir. Versículo 9. Seguindo a leitura, diz assim: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Gente, entenda. Essa igreja aqui era uma igreja de várias populações pobres. Havia missionários itinerantes que corriam toda a Europa e a Ásia. Então havia uma necessidade de ser hospitaleiro. Um outro detalhe, havia pesada perseguição, então corria o risco seguinte. Por exemplo, imagine um irmão lá de Santa Catarina. De repente veio a perseguição na cidade dele, teve que sair fugido da cidade. Aí você está na sua casa, 11 horas da noite, bate palma no portão. Aí está aquele seu irmão com a família toda, 5 filhos. E fala, irmão, o negócio é o seguinte, perseguiram a gente na cidade, nós somos expulsos da cidade. Será que tem como a gente ficar um tempo aí? Isso é ser hospitaleiro, nesse caso. Era coisa comum naquela igreja. Receberem irmãos que estavam como refugiados. Por causa da perseguição. Entendeu? Agora entenda, eles não viviam em casas confortáveis como as nossas. Muitas das casas tinham apenas um único cômodo grande, onde funcionava o tipo de uma cozinha e durante a noite eram estendidas esteiras no chão para dormir. Agora você imagina uma casa que já era pequena para uma família cristã, como é que ficava com uma outra? Entende?
Por isso a questão da hospitalidade. Hoje, veja, por exemplo, uma igreja como a nossa, graças a Deus todo mundo tem casa, ninguém está passando necessidade, ninguém foi despejado, nem nada. Entende? Mas eu conheço casos onde irmãos tiveram que dormir na casa de outros. Entendeu? A hospitalidade. Não teve jeito. Entendeu? Até hoje, nas igrejas, muita gente que vai pregar em outras cidades, aonde que ele fica? Na casa de outros. Eu já fui chamado para pregar em outra cidade, e quando eu fui, fiquei na casa do pastor. Entendeu? Normal. Porque a igreja não tinha recurso para pagar hotel. Em geral, quem vai pregar na casa na igreja, nas outras igrejas, em geral, fica na casa dos irmãos. Entendeu? É assim que funciona. É essa hospitalidade que está falando, sem reclamar. Entendeu? Na verdade, quando você recebe um irmão, é um prazer. Vamos supor que um dia, não é algo comum na nossa igreja, mas que um dia acontece vir alguém de fora pregar aqui. Talvez você tenha a honra de receber esse irmão na sua casa, com a sua família, e hospedar ele, sem reclamação, sem murmuração. Amém? Versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Veja, Pedro aqui começa a falar dos dons, entendeu? O que acontece? Primeiro, ele fala dos dons de fala. Qualquer coisa que você for falar dentro da igreja, tem que ser segundo a Bíblia. Tem que ser segundo a Escritura. Entendeu? Você não pode falar de particular entendimento. Aonde surgem os falsos ensinos? Aonde surgem os enganos dentro da igreja? Quando a pessoa resolve começar a falar por conta. Semana passada, eu tive uma visita de uma irmã que eu conhecia 15 anos atrás, e a gente estava conversando com ela sobre as mudanças que aconteceram, né? E aí eu lembro numa fase, cheguei para ela e falei, irmã, você lembra que a gente, quando lia o texto, ficava tentando encontrar algo diferente, como se Deus fosse revelar algo para nós? Ela falou, lembra. Eu falei, isso a gente não faz mais. Hoje a gente interpreta o texto de acordo com o que ele quer falar. Hoje a gente deixa que a Bíblia fale conosco. Não que eu tenha uma ideia e procure na Bíblia uma justificativa para aquela ideia. Isso era muito comum. Por exemplo, eu conheço grandes pecadores que eles têm uma ideia e aí ficam procurando na Bíblia um texto para justificar aquilo. Até o que ele está falando é correto, mas aquele texto não está falando aquilo. Hoje em dia isso é muito comum. O que acontece? A pessoa não está falando segundo os oráculos de Deus. É a mesma coisa que eu pegar esse texto que eu acabei de falar e falar uma coisa completamente diferente. Entende? Essa interpretação que eu acabei de dar nesses 5 versículos é a interpretação comum em 2000 anos de igreja. Todo mundo que lidou com esses textos, que tinha consistência teológica, andou dentro dessa linha. Sem inventar. Entende? Aonde eu fui chamado espiritualmente, aonde eu passei, parecia que havia uma necessidade de novas revelações. E o pregador que era dado crédito é aquele que vinha com as coisas, às vezes, até esporofobéticas dentro do texto. Coisa que o texto não dizia. Entendeu? Glória a Deus que teve misericórdia da minha vida e me mostrou que isso não estava certo. Entendeu? Mas, por aí, a gente tem problema. Outra coisa interessante, ele fala aqui do dom de administração. Gente, aqui está falando de finança, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, uma coisa que muita gente não sabe. Qual que é a função dos diáconos da igreja? A função dos diáconos da igreja é ajudar na administração do dinheiro. Pela Bíblia, quem faz a gerência dos recursos é o presbítero que tem dom de governo, entendeu? E os diáconos.
Entende? Agora eu pergunto, qual é a igreja hoje que você vê os diáconos fazerem isso? Na verdade, o diácono foi reduzido, com todo respeito, não é demérito para ninguém, mas a situação de porteiro. Não faz tudo. Só que quando você vê o padrão bíblico para o diácono, ele é figura iminente na igreja. E ele é eleito pelos irmãos. Nós aqui ainda não temos diáconos. Mas nos anos que vierem, na nossa assembleia, eu vou sugerir nomes e nós vamos eleger quem vão ser os nossos diáconos, que vão nos ajudar em tudo. Inclusive, quando houver necessidade de distribuir alimentos, houver necessidade de distribuir alguma coisa, de gerir um tipo de recurso para suprir uma deficiência financeira da igreja, é o diácono que faz isso. Entendeu? Orientado pelo presbítero que tem dom de governo. Não, nem todos os presbíteros têm o dom de governo. Entendeu? Isso daí é uma coisa que, agora, como nós somos um grupo pequeno, e um grupo que está em formação, ainda certas figuras faltam na nossa igreja. Mas o Senhor, através da sua graça, vai providenciar. Amém? Vamos seguir, então. Versículo 12. Aí, Pedro começa a mudar. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Gente, olha que interessante. Pedro está falando aqui o seguinte: vocês estão debaixo de perseguição. Vocês estão sendo provados. Não estranhem, é assim mesmo. Crente passa por prova, crente passa por luta, crente passa por provação. Nessa igreja aqui, muitos desses irmãos funcionaram como iluminação nas noites de Roma. Foram cobertos vivos com piche e foi colocado fogo neles vivos, em cima de estacas, para queimar durante a noite, iluminando Roma. Tem alguns teólogos que até dizem que essa ardente prova, Pedro está apontando para aqueles cristãos queimados. Pode ser. Mas eu acho principalmente aqui o que me chama a atenção é o seguinte: quando ele fala, amados não estranheis, o que acontece? O verbo no grego, ele mais ou menos sugere para você receber a aprovação. Entendeu? Uma vez eu vi um estudo que dizia que o verbo aqui, talvez a pronúncia esteja errada, é zinitsu. Zinitsu é receber como hóspede. Vamos transformar o versículo aqui barato, amados. Recebei como hóspede a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Interessante, né? Por isso que ele, na tradução portuguesa, ele usa não estranheis. Gente, não fica... Oh, como Deus permitiu aquela prova? Meu irmão, bem-vindo ao clube. Bem-vindo à turma. Crente passa por prova, e não são poucas. Agora eu imagino você pregar esse tipo de evangelho hoje, esvazia a igreja. Porque a nossa cultura visa o quê? Buscar o conforto e fugir do desconforto. Entende? Mas entenda, mesmo você querendo fugir, os decretos de Deus passam por trazer crises, por trazer provas, por trazer situações que precisam ser vencidas, para que você cresça, amadureça e tenha uma fé consistente, seja um filho maduro, praticante da fé. Não tem como escapar. Você só cresce na luta. Você só amadurece. A sua fé, ela é purificada através das provas. Mas aí eu tenho uma promessa que eu me apego. Deus nunca vai permitir tentação que eu não possa suportar. Eu tenho que me apegar com isso. Entendeu? A nossa prova hoje não é física que nesses irmãos. Mas olha bem, quanto mais piedosa for a sua vida, mais encrenca você tem. Mais incompreensão. Mais quache-quache.
Entendeu? O cristão não é bem compreendido. Se ele for um cristão posicionado, cruz credo. Vai ter problema em tudo quanto é canto. Vai ser mal entendido em tudo quanto é canto. Amém? Vamos seguir na nossa leitura, versículo 13. Aí Pedro chuta o balde. Olha o que ele fala. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Gente, entenda. O que acontece? Olha o discurso de Pedro. Alegrai-vos quando passais pela prova. Mas esse povo aqui estava sendo comido por leão. Estava sendo morto por gladiador. Estava sendo decapitado. Estava sendo crucificado. Estava sendo duramente perseguido. E o que Pedro fala? Alegrai-vos. Nós vamos ver mais à frente que Pedro tinha autoridade para falar isso. Porque quando ele foi preso pelo Sinédrio, ele e João foram açoitados e saíram andando alegre. Porque tinham sido achados dignos de ser açoitado pelo nome de Jesus. Isso é loucura para a igreja do século XXI. Igreja do século XXI é o seguinte, ô irmão Pedro, para você. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero conforto, eu quero roupa boa, eu quero férias. Eu não quero nada que me cause desconforto. Eu estou fora. Não quero saber. Percebe? Entende do que Pedro está falando aqui? É totalmente contramão. É loucura para os dias de hoje. Percebe? Olha que interessante. Mesmo a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Não é de agora que Pedro vem com esse papo. Versículo 5. Olha que interessante. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É o mesmo assunto. Então Pedro é repetitivo. O problema é que a gente foi levado por um ensino errado a enxergar o Evangelho como um tremendo parque de diversões. É uma Disneylândia. O Evangelho pregado hoje é uma Disneylândia. É só festa, é só fervo, é só bênção. Experimenta ensinar a Bíblia, para ver se a igreja não esvazia. Não precisa muito. Somente leia trechos que nem esse 5 domingos seguidos. A membresia da igreja vai cair para 1/3. Notícia boa para vocês. Vocês têm ouvido uma série de pregações que mostram a verdade do Evangelho e têm permanecido. Com todas as imperfeições que eu e você temos. Mas essa é a realidade do cristão. Amém? Vamos seguir na leitura. Versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Gente, entenda. Olha o argumento de Pedro. Veja, que você não padeça por causa de coisas erradas, por ser bandido, por fazer tranqueiraiado, por fazer coisa errada. Mas se você está padecendo porque você é cristão, glorifica a Deus. Glorificar a Deus no churrasco é moleza.
Agora, glorificar a Deus quando a chibata está comendo nas suas costas e o único crime que você cometeu é ser crente, é duro, hein? Eu lembro um caso de um irmão que caminhava conosco, ele perdeu o emprego porque não quis mentir. E ele olhou para minha cara, por quê? Eu falei, porque você resolveu ser crente. Você resolveu optar pelo testemunho cristão em vez de ceder ao homem. Perdeu o emprego. Entende? Aí o que aconteceu? Passados alguns meses, ele arrumou um emprego muito melhor. Esse irmão, infelizmente, hoje está gozando de um tempo de férias do Senhor. Mas eu tenho expectativa que um dia ele vai voltar. Entendeu? Mas ele passou uma experiência onde foi dura a resposta. Padeceu como cristão. Entendeu? Você que é homem, você que é mulher, quando você está em determinadas rodas e você se posiciona de uma maneira séria, pode ver, a turma olha torto. Como você não pensa assim? Como você não concorda com o meu jeito pecaminoso de agir? Você quer ser santo demais. Se isso acontecer com você, se alegra. Entendeu? Porque esse é o caminho de todo cristão. Todo cristão que se posiciona vai sofrer resistência, vai sofrer uma obra, no mínimo uma perseguição oculta. Entendeu? Você vai ver que você vai ser colocado fora de determinadas rodas. Você vai ver que você vai ser colocado fora de determinadas conversas. Porque você é o chato do crente, que quer fazer tudo certinho. Inclusive dentro da sua própria família. Muitas das pessoas que você vai ser mais incompreendido é dentro da sua própria família. Pessoas que podiam olhar e falar, nossa, veja, eu conheço o caso. Já aconteceu situação, por exemplo, todo mundo conhece meu testemunho, eu era maloqueiro. Entendeu? E teve muita gente da minha família que falou, nossa, que bom. Aí o pessoal vendo aquele papo, né? A religião fez bem para você. Aí você é obrigado a acostumar, não foi religião, foi Jesus Cristo. Mas amém, a pessoa, cada um se expressa da sua maneira. Eu entendi o que a pessoa estava querendo dizer. Entendeu? Mas teve gente que eu percebia que parecia que a pessoa gostava mais quando tomava uns uísque. Eu não era bêbado, mas tomava uns uísque. Parece que gostava mais quando participava das rodas. Parece que gostava mais quando vivia brigando com a minha mulher. E agora que a minha família foi restaurada, eu virei esquisito. Entendeu? Glória a Deus por aqueles que viram a presença de Deus e glorificaram a Deus. Mas aconteceu, isso às vezes acontece com você. Entendeu? Perto das pessoas mais próximas. Gente, bem-vindo ao mundo. Se você é um crente que tem testemunho público, você vai sofrer resistência. Amém? Então vamos seguir, versículo 17. Olha o que Pedro fala. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha o que Pedro está falando aqui. Chegou o tempo que o julgamento começa pela casa de Deus. Aí você fala, não, Pedro, peraí, vamos ler João, Apocalipse. Chegou o tempo que o julgamento julga o mundo. Pedro fala, não. Deus julga primeiro a sua casa. Deus julga primeiro a igreja. Deus permite as provas para purificar a fé. Receber como hóspede esse fogo que vem no meio de vós. É disso que Pedro está falando. É necessário, gente. O que acontece? Nós somos salvos pela graça. Tá? Mas Deus, Ele já decretou coisas na sua vida que Ele vai cumprir. Só que às vezes você é duro demais. Aí Deus precisa esfregar você na parede para amolecer. A maneira que Deus tem de fazer isso é mandando provas. Como Ele já conhece tudo, até as provas que vêm sobre a sua vida estão debaixo de total administração de Deus.
É necessário. Entendeu? E aí ele continua o versículo 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Olha o que ele está falando aqui, olha. Vocês estão recebendo lutas, vocês estão recebendo provação, vocês estão sendo perseguidos. Aí, olhando o contexto da carta, a fé de vocês está sendo purificada, só que vocês vão herdar a vida eterna. E os outros vão herdar o quê? Lago de fogo. Estava comentando hoje no estudo da manhã, quem ouvia a aula, veja, a gente não para pensar, mas todo ser humano que viveu nesse planeta vai receber um corpo que não morre. Todos. Sem exceção. Quando houver a ressurreição universal, todo mundo que está no inferno e na morte vai comparecer diante de Deus, vai receber um corpo. Só que ele vai com esse corpo que não morre para um lugar chamado Lago de Fogo, pela eternidade. Para ser atormentado pelo século dos séculos. Amém. Num corpo físico. Agora, quem morrer em Cristo também vai receber um corpo para passar a eternidade com Deus. É disso que Pedro está falando aqui. Se vocês justos apenas se salvam, ó, mas o Pedro está falando assim, gente, vocês estão passando prova, vocês estão passando luta, eu sei que está doendo, mas lembra da esperança da salvação. Lembra da alegria que está em Cristo, porque vocês vão herdar a vida eterna. Os ímpios vão herdar lago de fogo. Essa alegria de herdar a vida eterna é que vai manter você vivo na luta. Essa esperança da glória que há de ser manifestada é o que vai manter você em pé. Se você tirar o foco do presente da vida eterna, sua fé vai balançar. Se você tirar o foco da esperança que está em Cristo Jesus, de futuramente passarmos a eternidade com Deus, a sua fé vai balançar. É disso que Pedro está falando. Olha o que fala o versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. O que Pedro está falando? Você está na luta, você está sendo perseguido, entrega o seu destino ao Senhor. Entendeu? Entrega toda essa prova, entrega toda essa luta, entrega toda essa tribulação a Deus. Porque foi vontade dele que você passasse por essa tribulação. Entendeu? Gente, todo mundo passa por luta. Todo mundo. Ontem eu estava conversando com o Rodrigo, meu filho, eu falei, ó, já percebeu que a tribulação do pai é essa? Ele deu uma risadinha na minha cara, já percebi. Entendeu? Só que você olha e fala, nossa, o irmão está lá, está bem, lógico, estou feliz em Cristo. Estou aqui pregando a palavra, olha que honra. Estou feliz, estou fazendo o que eu mais gosto de fazer. É estudar a Bíblia e pregar, edificar a vida dos meus irmãos. Entendeu? Mas se eu tirar o foco de Jesus, a minha fé vai balançar, porque veja, a gente faz tudo isso, a gente passa por todas essas lutas, sabe por quê? Esperança de vida eterna. Ainda não se cumpriu. Você tem a vida eterna, mas ela não se cumpriu nesse corpo do pecado. Esse corpo do pecado tem que ser destruído, ele é corruptível. Tem que ser revestido do incorruptível. Percebe? É essa esperança que te mantém de pé. É essa esperança que te mantém vivo. E veja que interessante. A Bíblia é recheada de história de homens de Deus que sofreram muita perseguição. Quer ver que interessante? Nós vamos fazer uma pequena viagem pelo livro de Atos dos Apóstolos. Antes de você, pode abrir lá em Atos e deixa aberto lá em Atos. Eu também vou abrir junto, senão fico atrasado em relação a vocês. Pode deixar aberto aí em Atos. Eu vou começar no capítulo 4. Mas deixa eu dar uma introdução bem interessante. E aí nós só vamos trabalhar em cima de Atos, tá? Pode deixar aberto no capítulo 4. Veja. A tendência, quando eu leio o livro de Atos, qual que é?
Primeiro, ascensão de Jesus, capítulo 1. Entendeu? Segundo, Pentecostes, capítulo 2. Terceiro, 3.000 se converteram. 5.000 se converteram. A sombra de Pedro curava. Dorcas foi ressuscitada por Pedro. Entendeu? Eutico foi ressuscitado por Paulo. Evangelho sendo pregado na Ásia. Salvação dos gentios. Então, quando eu leio o livro de Atos, a aparição de anjos. Por exemplo, Pedro é preso por Herodes. Aí vai um anjo e tira ele miraculosamente de dentro da cadeia. Por exemplo, Paulo era perseguidor da igreja. Jesus Cristo aparece para Paulo. E Paulo é salvo. Então, quando eu leio o livro de Atos, qual que é a minha visão? Nossa, o que Deus fez? Entende? A gente vê coisas mirabolantes. Por exemplo, havia um mágico na ilha de Chipre que começou a resistir o cônsul Sérgio Paulo, estava querendo ouvir a palavra, começou a resistir a Paulo. Paulo olha para a cara dele e fala, ô filho do diabo, vai ficar cego por alguns momentos. E o cara fica cego por alguns minutos. Isso é o livro de Atos. Aí você fala, nossa, grandes maravilhas Deus fez, não é? Quando você pensa em Atos dos Apóstolos, você não pensa em milagre, sobrenatural, aparição de anjos? Vamos ler alguns textos juntos e vamos ver se o livro é só isso. Vamos ver o porquê que Pedro escreveu a carta que ele escreveu. Falando de luta, falando de perseguição. Porque hoje em dia a nossa igreja tem uma visão infantil. E nossa igreja que eu falo é a igreja brasileira. A gente quer ver anjo, a gente quer ver demônio ser expulso, a gente quer ver os milagres de Deus, mas a gente esquece o que aconteceu com aqueles irmãos. Olha que interessante, vamos lá. Atos capítulo 4. Diz assim, aqui estava Pedro e João. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. O que aconteceu? Apóstolos presos. Capítulo 4. Qual foi a consequência daquela pregação? 5.000 salvos. Olha o contraponto. Entende? Aí, seguindo, mesmo capítulo 4, versículo 23, diz assim, e soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Olha a oração do 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Gente, o couro estava comendo no lombo. Jesus tinha sido morto. Pedro e João Pedro executou um milagre em nome de Jesus. Um milagre espetacular, foi preso. O Sinédrio, que era o poder político judaico, que tinha crucificado Jesus, chegou e falou, vocês param de ensinar Jesus e a coisa vai ficar feia.
Aí o cara sai da cadeia. Ele sai da cadeia, o que ele faria hoje em dia? Mudava para Jamaica. O que os caras fizeram? Foram orar, Senhor, que a gente possa falar com intrepidez. E que a gente possa anunciar a plenos pulmões o Evangelho. Mas sabe por que eles falaram isso? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Já tinha acontecido o Pentecoste aqui. O que a igreja hoje quer? Ela só quer ser cheia do Espírito Santo. Entendeu? Mas ela não quer lidar com as consequências que alguém cheio do Espírito Santo. Aquele movimento estranho de cair no Espírito. Qual que era a minha bronca? A pessoa chegava no final de culto, caía no Espírito, cheio do Espírito Santo. Na minha concepção bíblica, no dia seguinte ia começar o evangelismo na empresa. Senão não foi o Espírito Santo. Porque alguém cheio do Espírito Santo vai anunciar o Evangelho com intrepidez. Alguém cheio do Espírito Santo não dá conta de ficar quieto. Alguém cheio do Espírito Santo testemunha Cristo de dia e de noite. Então não venha me dizer que você está cheio do Espírito Santo se você não tem esse tipo de coração. De estar pronto para compartilhar com os outros a razão da sua fé. De estar pronto para orar com alguém. De estar pronto para dar seu testemunho vivo da fé cristã. Você está precisando, através de disciplinas espirituais, ser alguém cheio do Espírito. Mas olha o coração desses caras. Entende? Seguindo, Atos 5, versículo 17, uma outra passagem. Olha que interessante. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Novamente, os caras foram presos. Gente, prisão é de antigamente. Se a prisão de hoje em dia já é terrível, imagina de antigamente. Vocês sabiam que eles ficavam 100% no escuro? A hora que as tochas apagavam, e o governo não ia gastar combustível para manter tocha acesa, eles ficavam num buraco fedido e úmido, cheio de ratos. E muitos sem ver, o rato vinha, a hora que dormia, comia a sola do pé. Você sabia que rato, o primeiro lugar que ele vai comer do ser humano é a sola do pé. Aí o cara está preso na cadeia, encostado na parede, dormiu. O rato vinha e mordia. Mas o que Deus fez? Mandou um anjo e libertou eles da prisão. Entende? Seguindo, mesmo capítulo 5, versículo 40. Diz assim: e concordaram com ele. Aqui foi o parecer de Gamaliel. Quando o Sinédrio estava discutindo o que ia fazer com os apóstolos, Gamaliel levantou e falou: gente, se essa obra é de Deus, não adianta ir contra. Ela vai prosperar. Se ela não é de Deus, deixa quieto, porque ela vai sumir, porque esses homens fizeram um sinal notável. Aí o Sinédrio concordou com ele. Olha o que aconteceu. Versículo 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Foram chicoteados. E não calaram a boca. Continuaram pregando. No lugar onde o Sinédrio controlava, quem tinha espancado eles, controlava o templo, tinha a guarda do templo. Mas eles eram cheios do Espírito Santo. Não era crente meia boca. Percebe? O coração dessa igreja. Gente, nós somos da mesma estirpe. Nós estamos conectados com esse povo. Se você não está no projeto de ganhar uma alma para Jesus, você corre o risco de ser campo missionário. Você precisa ser ganho para Jesus.
Porque quem entendeu a vida eterna, quem entendeu o julgamento eterno, vai querer ganhar para Cristo as pessoas à sua volta. E para isso sabe que tem que compartilhar o Evangelho. Para que Deus salve. Amém? Vamos seguir Atos 6, versículo 8. Diz assim: E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Estevão foi preso. Aí o que acontece? Estevão é levado diante do Sinédrio. No capítulo 7, ele faz, para mim, minha opinião pessoal, o maior discurso do Novo Testamento. Onde ele faz um resumo do que Deus fez na Antiguidade. Só que ele estava diante do tribunal que tinha crucificado Jesus. Do tribunal que tinha prendido Pedro e João e tinha açoitado. O que o irmão fez? Vamos ver qual foi a atitude dele. Atos 7, versículo 51. Diz assim. Olha o que ele falou. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Olhem para mim. Estevão foi preso injustamente, deu um maior testemunho para o Sinédrio, chamou os caras de raça de víboras. Entendeu? E olha para o céu e vê o céu aberto, com Jesus assentado à direita. Quem aqui gostaria de ver o céu com Jesus assentado à direita? Só eu. Nossa, que bom, eu queria. Mas vamos ver a continuação do texto. Vocês não são bobos, né? Vocês sabem o que está escrito depois. Entendeu? Mas eles, 57, gritaram com grande voz e tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Adormeceu aqui, morreu, tá? Percebeu? Viu o céu aberto? Falou que tinha que falar. Agora, qual a atitude de Estevão? Ele não se acovardou diante daqueles que podiam matá-lo. E foi morto. Aí uma pergunta, engraçado, por que Pedro não foi apedrejado? Pedro também falou: cabe a nós obedecer a Deus. E não cabe obedecer a vocês. Como a gente vai ficar quieto? Só que Estevão, nesse momento, recebeu o dom do martírio. É dom, gente. Não é para qualquer um, não. Já falei para vocês, se tiver uma perseguição aqui, talvez eu seja o primeiro a fugir. Mas talvez o Senhor me deu o dom do martírio. Ou para alguns de nós. Mas é dom. O próprio Pedro e o próprio João, mais à frente, eu recebi o dom do martírio. João acabou morrendo de velhice. Mas a tradição conta que ele foi jogado no azeite quente. E não morreu. Entendeu? Seguindo, mais um texto, Atos 12. Deixa eu avançar que eu quero ler mais uns 2, 3 textos e encerrar a palavra. Atos 12, versículo 1. Olha que interessante.
E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Gente, executou Tiago. E Pedro foi preso. Aí que aconteceu aquele fato. No meio de 4 quaternos de guardas. Entendeu? Ele miraculosamente foi resgatado por um anjo, enquanto todos dormiam. Aí eu pergunto, por que Pedro não foi decapitado e Tiago foi decapitado? Porque Deus determinou assim. Naquele momento, foi dado a Tiago o dom do martírio. Não era a época para Pedro. É isso que a Bíblia ensina. Segundo mártir da igreja. Interessante, né? Seguindo, capítulo 13, versículo 50. Diz assim. Aqui já na primeira viagem missionária de Paulo, tá? Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Perseguição. Qual o crime de Paulo e Barnabé? Pregar o evangelho. Injustamente. Seguindo, Atos 14, versículo 5. Diz assim: E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e pela província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho, risco de apedrejamento. Esse Paulo e esse Barnabé, um paralítico, andou através do poder de Jesus. Acharam que eles eram Mercúrio e Júpiter. Entendeu? Mas risco de apedrejamento. Aí seguindo, Atos 16, versículo 22. Olha lá. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança. Olha que interessante. Aqui Lucas estava junto. Uma jovem adivinhadora foi liberta de um demônio. Entendeu? Paulo e Silas, foram açoitados, mesmo sendo cidadão romano. E não foi pouco. Agora, interessante, Lucas estava com eles. Por que Lucas não foi açoitado? Deixa eu te explicar por quê. Decreto de Deus. O próprio Lucas ia morrer martirizado, anos à frente, quando foi se manifestar contra a idolatria de uma região, ali da Ásia, parece. Eles esfolaram Lucas vivo, amarrado numa árvore. Mas aqui foi Paulo e Silas. Tudo acontece no tempo de Deus. Dá para entender isso? Não. Se você conseguir entender, me ajuda. Eu vou marcar um aconselhamento ovelha-pastor. Porque eu não consigo entender. É decreto de Deus. Ele que decreta isso. Aí mais um texto, Atos 17, versículo 56. Acho que eu puxei errado, hein? Esse Atos 17, versículos 5 e 6. Isso. Atos 17, 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason. Procuravam trazê-los para junto do povo, e não o achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Perseguição por causa da Diana dos Efésios. Não conseguiram pôr a mão em Paulo. O que fizeram os crentes do lado? Ah, tá junto, é crente, venha. A sorte é que os magistrados da cidade acalmaram. Se Paulo tivesse comparecido à multidão, tinha sido destroçado pelo povo. Não ia ter chance de defesa. Entendeu? Capítulo 19,
versículo 28. Mais um texto. Olha lá. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de viagem de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. É esse aqui o caso da Diana dos Efésios. Lá foi outra perseguição. Estavam evangelizando junto com Paulo. Rodaram. Até que finalmente Paulo conseguiu o que queria. Frase minha. Atos 21, versículo 30. Último texto. Paulo em Jerusalém. E alvoroçou-se toda a cidade. E houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Sabe o que Paulo estava fazendo? Estava adorando no templo, estava pagando um voto. Ele foi preso pela multidão, levado para fora, eles queriam matar ele. Aí Deus providenciou que a guarda romana viesse livrar Paulo. A partir dali, a vida de Paulo ia ser de prisão em prisão. Ia passar por naufrágios. Só aqui ele ficou preso 4 anos. Aí ficou mais ou menos 2 anos preso em Roma. Mesmo assim saiu para visitar as igrejas. Até que mais à frente Paulo é preso e é decapitado em 65 depois de Cristo. Provavelmente no mesmo ano de Pedro. Essa é a história que nós estamos ligados. Agora, nem de perto, as lutas que a gente passa chegam com esse pessoal aqui. É tudo café pequeno. O que eu aprendo de prático, irmão? Está tendo luta, está tendo problema, está tendo dificuldade. Olha para o passado. Olha para aqueles que já sofreram por causa do Evangelho. Olha para a luta que esses homens tiveram. É café pequeno que você está passando. Essa tempestade vai passar. Mas se ela aconteceu, é porque era vontade de Deus que ela acontecesse. E Deus tem um plano para isso. Embora você não compreenda os altos desígnios de Deus. Mas olhe para a vida daqueles que já sofreram. E olhe para a esperança que está em Cristo. Para que você não venha esfriar na fé e não venha se desestimular. E se afastar dos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar?